Boa noite a todos. É uma grande alegria estar reunido aqui com vocês nessa nossa casa de oração. Como nós já fizemos a prece inicial, eu dispenso a prece neste momento e trouxe para a nossa reflexão de hoje um tema, vamos assim dizer, que já quase estamos fora da época, mas ainda eu acredito que é um tempo, que é uma reflexão do Natal, cujo título é Da Manjedoura ao Coração, porque nós estamos iniciando um ano, então ainda cabe a reflexão sobre a nossa existência, nossas propostas, sobre Jesus, porque Ele sempre está presente com nós. Na verdade, eu estou replicando, que essa é uma palestra do Fabiotti, que eu achei muito interessante, e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. E começamos falando da época do Natal, que é normal nessa época nós nos sentirmos mais sensíveis, fraternos, mais solidários, também mais próximos de Jesus. E deveríamos olhar para a nossa intimidade e refletir o que nós temos de melhor em nós. Quantas vezes os bons sentimentos se fizeram presente em nós, ou o quanto que eles faltaram em nós. Mas eu gostaria de, indo ao Natal, relembrar o momento da ceia de Natal, seja a ceia da véspera de Natal à noite, ou o próprio almoço do dia de Natal. Que de repente, ao nós olharmos a nossa mesa colocada, percebemos alguns lugares vazios, onde aqueles próximos a nós estiveram, ou percebermos que as crianças menores, fossem os nossos filhos ou os nossos netos, não estão mais ali como crianças, mas estão ali como adultos. E percebido isso, começa o nosso coração a se tocar. Essas pessoas que ali já não estão mais, antes contavam as suas histórias, tinham o seu sorriso, tinham o seu olhar, deixavam a sua marca naquele momento. E o que acontece é que nós começamos a misturar as emoções do Natal com o sentimento da saudade. Pois o Natal, para muitos, são as lembranças de Jesus, ou a lembrança das pessoas que fizeram parte da nossa existência e ali não mais estão. É a lembrança de outros natais, de bons momentos. Mas para alguns é um momento de tristeza, de depressão. A realidade é que nesse momento, muitos de nós temos lembranças, e lembranças que nos trazem dores emocionais.
mas percebemos que não são as histórias, não são as mensagens, não são os cânticos, não são as fotografias que nos marcam. O que nos toca são as histórias de vida daqueles que ali não se fazem mais presentes. É a história de vida daqueles que fizeram parte da nossa vida. É isso que nos toca. E da mesma forma, assim, deveríamos pensar com relação a Jesus. Mas não como a história do Novo Testamento ou do Consolador prometido. Não através da imagem retratada de Jesus, mas sim como a sua história viva, que pudesse ser ponderada por todos nós, compreendida, percebida. E nós, geralmente, ao orarmos a Jesus, ou a nos lembrarmos dos nossos entes queridos e querermos entrar em contato com eles, nós dirigimos nosso olhar ou nossos pensamentos ao alto. Mas quando queremos nos dirigir a Deus, a Jesus, nós temos que dirigir as nossas entranhas mais íntimas, aos nossos sentimentos que realmente representam o que somos. E é lá que encontraremos Jesus, é lá que Ele dará o seu primeiro suspiro. Mas temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Humberto de Campos nos traz no livro A Boa Nova que tanto o nascimento de Jesus como filho de Isabel, da sua prima de Maria, foram circundados de acontecimentos singulares e estranhas circunstâncias. Pois, por 400 anos antes do nascimento de Jesus, os profetas se silenciaram, nada mais se ouviu falar com relação ao Messias. E foi nesse período que Israel sofreu muitas invasões. Foram saqueados, sua religião sofreu mutações, as tribos se dividiram entre tribos do norte e tribos do sul. E o que esperava esse povo era o seu Salvador. O Messias queria libertá-los do jugo, somente do jugo dos romanos, que aplicavam altos impostos em cima deles. E nesse período coisas extraordinárias aconteceram, pois na Babilônia havia um calendário que marcava exatamente a data do nascimento de Jesus, que era o nascimento de um menino de ouro, que salvaria a humanidade do jugo
que era interpretado como o jugo dos romanos. E na Babilônia, um profeta no exílio chamado Daniel, quando esteve lá, ele fez a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, que nós chamaríamos hoje de uma visão mediúnica. E assim ele disse: vejo o Filho do Homem descer entre as nuvens e brilhar como a estrela. Assim estava escrito. Tanto hoje que os judeus não aceitam ser estudado o livro de Daniel nas sinagogas, somente fora do templo. Porque esse livro dizia que o Messias viria em tal época. Mas o Messias para os judeus não veio no tempo predito. Também o poeta Virgílio diz que depois do Império Metal viria essa criança que iria salvar a humanidade e colheríamos sem plantar, teríamos ouro sem buscar ouro. Então, próximo ao nascimento de Jesus, muitos burburinhos surgiram com a relação à vinda do Messias. E como comentamos ali, Humberto de Campos comentou no livro A Boa Nova, Maria só tinha somente 13 anos de idade. José era um ancião, naquela época, logicamente, na faixa dos 40 anos, que pela lei do levirato, ele teria o direito e o dever, podemos assim até dizer, de casar com a parente da sua esposa falecida, no caso Maria. E os anjos disseram para Maria que ela estava grávida do Espírito Santo. Imagine, como assim? Do Espírito Santo. Quem acreditaria nisso? E José, sabendo disso, se afastou. Como assim grávida? Naquela época, o casamento era tratado entre o pai do noivo e a própria noiva. E poderia-se assumir um contrato de casamento se a noiva simpatizasse com o noivo. Ela poderia dizer sim ou não, não era obrigada a dizer sim. Se dissesse sim, o contrato era assinado e eram considerados já casados. Então o noivo deveria trabalhar para pagar o dote ao pai da noiva e também construir a sua casa para receber a noiva, pois antes de ter a casa pronta, ele não receberia a noiva. E isso do dote, da questão da casa, era uma questão da cultura da época, que significava que ele tinha competência para sustentar a sua família. Mas o dote pago pelo noivo não ficava para o pai. O pai sim pegava uma outra quantia e somava ao dote e entregava a sua filha para que ela tivesse uma reserva para se sustentar no caso de uma necessidade. Então, sim, o noivo, tendo a sua casa e tendo pago o dote, poderia ir lá e receberia a sua noiva.
Nós, no Ocidente, achamos muito estranha essa situação. Achamos talvez um horror ter que pagar pela noiva. Mas vejam pelo pensamento oriental, a filha é uma joia para o pai. Ele estava entregando a sua joia mais preciosa. Ele deveria receber algo em troca. E hoje nós entregamos as nossas filhas sem receber nada em troca, as nossas joias preciosas. Mas tudo é uma questão de costumes. Mas o que aconteceu? Naquela época em que José se afastou, que houve a mensagem que Maria estava grávida do Espírito Santo, Maria sofria, vamos dizer aos termos de hoje, um bullying, porque havia o comentário que ela tinha sido abusada por um legionário romano chamado de Pantera, e esse legionário realmente existiu sob esse nome de Pantera. E assim ficou falado. Mas imagine, Maria morava num povoado de 200 pessoas. Quantas casas são isso? Não é muito menos que um bairro e algumas quadras de Carazinho. Talvez foi ou não foi abusado. Mas a discussão tomou tal proporção que no século III, Orígenes veio escrever uma resposta a um filósofo romano que odiava os judeus, dizendo que Jesus era realmente filho de José. E digo mais, está colocado também na obra Boa Nova sobre Maria, pois provavelmente Maria era um espírito de segunda ordem, em transição para espírito de primeira ordem. E o espírito de segunda ordem nada mais sofre de influências da matéria, ou seja, jamais Maria trairia José, ou teria, vamos dizer, se deixado levar por questões de ordem material. E na obra de Humberto de Campos está escrito que Jesus diz que Maria, após desencarnar, ela se tornaria rainha dos anjos. E segundo Allan Kardec, os anjos são espíritos puros. Se os anjos são espíritos puros, Maria, após esse desencarne, já seria um espírito puro, um espírito de primeira ordem. Mas José recebeu a visita do anjo, e esse disse para José que ela realmente esperava um filho do Espírito Santo, que era isto por ordem de Deus. E a presença de Deus é algo sagrado. E assim José a toma como esposa. Então vejam todo o contexto que estava inserido para a vinda de Jesus. E no caso da sua prima Isabel, ela também ficou grávida, teve seu filho. Ela não tinha mais condições de ter um filho. Então são casos que aconteceram de forma inexplicáveis para os homens.
dirige-se para Belém, com Maria, ela já grávida, próxima de ganhar já a criança. Durante a época do censo, Belém lotou de pessoas, pois era uma cidade minúscula, um povoado, mas todos que de lá nasceram deveriam estar presentes lá para o censo. E José, lá chegando, não conseguiu mais um lugar de um conforto à altura de uma pessoa grávida. Procurou por várias casas, pelas estalagens, e a única opção que ele teve foi uma caverna, onde os animais se abrigavam do frio. E lá foi neste lugar que Jesus veio a nascer. E nessa caverna, Jesus foi colocado na manjedoura. Manjedoura vem de mangiare, que é o alimento nas pedras. Era uma pedra escavada onde colocava os alimentos para os animais. Ali, Maria colocou o feno, a palha, para descansar a criança. Fez dali uma cama para o seu filho. Por isso, dizemos da manjedoura. E assim nasceu Jesus. Após um ano do nascimento de Jesus, aí sim chegaram os reis magos, que são os magos da antiga Pérsia. Eles, discípulos de Zoroastro, que saíram da Pérsia, rodaram quase 2.000 quilômetros para encontrar o Salvador. Quando chegaram a Jerusalém, foram ao encontro de Herodes e perguntaram de Jesus, da criança. E daí sim, Herodes, como que criança? Me conte mais. Pois sabemos que Herodes mandava matar todo aquele em que ele imaginava que iria tomar o seu poder. Assim, ele matou 2 mulheres, 3 filhos e seus melhores amigos. E quando soube desta criança, ele se preocupou, porque ele iria ser um rei. Se irá ser um rei, tomará o meu trono. Por isso que nós temos na Bíblia aquele infanticídio em que Herodes mandou matar todas as crianças com 1 ano de idade. E na realidade foi em torno de 20 crianças da região. Mas os reis magos, encontrando Jesus, levam a ele 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, que significa a realeza de Jesus, o incenso, que representava o seu sacerdócio, e a mirra, que significava a sua divindade, a sua grandeza por todo o seu sacrifício.
E nós espíritas celebramos hoje o nascimento dele. Celebramos a comemoração do Natal. Nos imaginemos agora nós como os reis magos. Quais os presentes que nós daríamos como ouro, incenso e mirra? Como ouro, deveríamos ofertar o melhor de nós. E o que nós temos de melhor de nós para ofertar? E será que o que nós temos de melhor em nós para ofertar está o quanto longe daquilo que gostaríamos de ofertar a Jesus? Deveríamos ofertar os nossos sentimentos de tolerância, de paciência, de indulgência, a nossa força de vontade, o nosso carinho, o nosso amor. E ofertar para Jesus é ofertar para aqueles que encontramos em nosso caminho. E se Jesus adentrasse a nossa casa, como ele adentra no Natal, nós o convidaríamos para sentar na nossa sala, falaríamos da lindeza, talvez, que ela é, do que podemos comprar para colocar na sala, ou iríamos aproveitar e reclamar da nossa vida? Será que faríamos isso? Ou nós levaríamos ele para aquele lugar que nós gostamos de encontrar com Deus, onde nós externamos os nossos sentimentos, mostramos a nossa fragilidade, permitimos que as lágrimas corram em nossos olhos frágeis, prometendo sermos melhores, mostrando o que somos e dando honra pela sua grandeza. Ou seja, ofertaríamos o incenso a Jesus, nos aproximando de Deus e cumprindo a primeira lei moral apresentada pelo Espiritismo, que é a lei de adoração a Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao ouvir dele, escuta a tua consciência. E começamos a perceber o brilho daquilo que realmente tem valor. E esse brilho não está nas coisas de ordem material, com certeza. E como vamos ofertar a mirra, reconhecendo o sacrifício de Jesus como o grande médico das almas, e os doentes somos nós mesmos. E daí sim devemos aproveitar porque as palavras de Jesus, as histórias do Evangelho são doces, mas uma vez absorvidas e compreendidas, o remédio, sim, é amargo e nos mostra que estamos doentes, mas é necessário para a nossa cura, porque precisamos sacrificar os nossos interesses mundanos, as nossas paixões, a nossa preguiça, o nosso apego material, para assim nos aproximarmos do Pai. Pois Ele é a estrela que aponta o caminho
e a presença eterna para junto com Jesus. Queridos irmãos, que cada um de nós consigamos honrar a Jesus pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu sacrifício a nós. Que nós não tenhamos medo do amargor que temos que sentir, porque as palavras de Jesus são doces, o seu Evangelho é doce. Muito obrigado. Vamos passar então para a segunda parte do nosso trabalho, convidando os médiuns passistas para a nossa oração final. Querido Pai, querido Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade infinita, obrigado por sempre nos receber, nos acolher, independente do que fizemos, mas que nós tenhamos coragem sempre de ir até você, de buscar o caminho, de não desistir, mas que assim também saibamos perdoar aqueles que nos machucam, que saibamos ser indulgentes, benevolentes, caridosos, que saibamos nós também nos sacrificarmos pelo bem de todos, e que a tua paz e o teu amor reinem em todos os corações, que assim seja.